Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Vamos dar continuidade à resolução de exercícios do livro do Halder Resnick, quinta edição, exercícios sobre vetores. Nessa aula aqui eu vou resolver o seguinte exercício que eu já deixei copiado aqui no quadro. Ó. Qual é a soma, usando a notação de vetores unitários, dos dois vetores? O vetor A, que é igual a 5i mais 3j, e o vetor B, que é igual a menos 3i mais 2j. Também ele pergunta qual é a intensidade, ou seja, o tamanho do vetor resultante e a direção desse vetor soma, que é o A mais B. Então, o que eu tenho que fazer nessa aula? Pegar dois vetores, somar esses vetores, depois achar qual a intensidade, ou seja, qual o tamanho do vetor, se é um vetor grande, pequeno, e também achar a direção, achar o ângulo que ele faz ali com o eixo X e tudo. Perfeito? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Antes de resolver o exercício propriamente dito, eu vou colocar aqui algumas fórmulas que nós vamos usar. A primeira vai ser essa aqui, ó. Se eu quero somar o vetor A com o vetor B, então basta eu somar a componente A no eixo X mais a componente B no eixo X e colocar o vetor unitário I aqui atrás. Então, veja, é bem facinho. Somar a componente A com a componente de B no eixo X. Continua. Agora eu vou somar a componente do vetor A no eixo Y com a componente do vetor B no eixo Y e colocar o J, que é o vetor unitário no eixo Y. Beleza, é só fazer isso. Observe que nós já temos aqui, ó, a componente no eixo X multiplica o vetor unitário I. Então, aqui, ó, vetor unitário I é o 5, vetor unitário I é o menos 3. Então, eu venho aqui e faço a soma do vetor A com o vetor B é igual componente do vetor A no eixo X, 5. Somado com componente do vetor B no eixo X, menos 3. Claro que já dá para fazer o joguinho de sinal direto. Continua com o vetor unitário ali, que é o vetor unitário no eixo X. Mas, agora vamos lá. Componente do vetor A no eixo Y. Eixo Y multiplica J. Componente unitário do eixo Y, 3. Mais componente do vetor B no eixo Y. Componente do vetor B no eixo Y, 2. Beleza? Fecha parênteses, coloca o vetor unitário J. Tranquilo, agora é só fazer a soma, muito fácil. A, B mais A, né? O vetor A mais o vetor B é igual. Mais vezes menos. Menos 5 menos 3, 2i. Mais 3 mais 2, 5j. Gente, ó, acabei de descobrir qual é o vetor soma, qual é a resultante. Eu tenho o vetor A, tenho o vetor B, somei esses dois vetores e já descobri um vetor soma, que é o resultado das duas. O vetor soma, ele tem 2 unidades no eixo X e 5 unidades no eixo Y, ou seja, é 2 unidades do vetor unitário em X e 5 unidades do vetor unitário em Y. Para entender bem isso aí, para entender o que eu estou fazendo de verdade, ó, eu vou fazer um plano cartesiano aqui. Tá? Não tenha medo de fazer plano cartesiano. E de preferência, use sempre uma régua. Vamos colocar aqui. X. Eu usei a régua, mas parece que ficou torto, mas tudo bem. O que eu estou dizendo é o seguinte, ó. O vetor soma A mais B, ele anda 2 unidades no eixo X. 1, 2, então ele anda até aqui. E 5 unidades no eixo Y. 1, 2, 3, 4, 5. Deu ali, ó. Agora eu vou completar aqui. E é aqui, ó. Isso aqui é o vetor soma. Isso aqui é a resultante que eu estou fazendo. Tudo bem? Esse aqui foi o resultado do meu vetor soma. Ele não pede o desenho, mas é interessante você fazer para você entender o que está acontecendo. Esse aqui é o vetor A somado com o vetor B.
Beleza. Esse vetor A somado com o vetor B, eu vou chamar de vetor S, que é a soma dos dois, que é igual a 2i mais 5j. Agora, eu vou calcular a intensidade, ou seja, qual é o comprimento desse vetor. Para calcular a intensidade, eu vou calcular o módulo do vetor S, que eu batizei, que é igual a raiz quadrada da componente do vetor S em x ao quadrado, mais a componente do vetor S em y ao quadrado. Isso aqui lembra teorema de Pitágoras. Então, continuando aqui, o módulo do vetor S é igual. Gente, vou colocar aqui, ó, raiz quadrada de... Qual é a componente de S em x? 2. Então, aqui, 2 ao quadrado. Mais, componente de S em y, 5. 5 ao quadrado. Tudo isso é um vetor S igual. Vou pegar a calculadora e vou fazer direto agora, tá? Então, é raiz quadrada, abre parênteses, 2 elevado ao quadrado, mais 5 elevado ao quadrado, fecha parênteses, igual 5,38. Eu vou colocar 5,4. 5,4. Isso pode ser 5,4 metros, 5,4 quilômetros, 5,4 alguma coisa. Ó. Então, eu sei que esse comprimento aqui, a intensidade do vetor, é 5,4. Beleza, agora eu vou atrás do ângulo que esse vetor faz. Eu quero saber, tá, mas qual ângulo que ele faz? Para descobrir qual ângulo que ele faz, eu vou fazer assim, ó. A tangente do ângulo alfa, ó, que o ângulo alfa está aqui, ó. Esse é o ângulo alfa, isso eu quero descobrir. A tangente do ângulo alfa nada mais é que a componente em y dividido pela componente em x. Qual é o valor da componente em y? 5. Qual é o valor da componente em x? 2. Deixa eu ver se a câmera filma até ali. Tá filmando. Então, 5 dividido por 2, 2,5, né? Nem precisava da calculadora, mas já foi. Beleza, aquilo lá não é o ângulo, aquilo lá é a taxa de variação. O ângulo você vai conseguir assim, ó. Tangente a menos 1, daquele valor lá, 2,5, é igual. Aí você vai pegar a sua calculadora científica, vai lá, shift, segunda função, acha a tangente a menos 1 de laranjadinho, bate o 2,5 e o igual. E aí está dando 68,19. Eu vou colocar aproximadamente 68 graus. Isso quer dizer que esse ângulo aqui, ó, que o vetor está fazendo com o eixo x positivo é 68 graus. E agora nós temos o tamanho do vetor, que é a intensidade, a direção para onde ele está indo e as suas coordenadas em função do vetor unitário. Bonitinho isso aí, né, turminha? Bem bonitinho, né? Você está vendo que se você for com calma, você faz esses exercícios com uma razoável facilidade. Acontece que, às vezes, os cálculos são longos e você vai fazer com vamos dizer assim, com um pouco de tempo, mas passo a passo não fica difícil, beleza? Um abraço, bons estudos e antes de você desligar, não esqueça, deixa um joinha aí, ajuda o canal. Um abraço, fui!